Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre dosagem do concreto. Então, estamos entrando agora na parte 2 do concreto. Já estudamos sobre as propriedades, né? E agora vamos começar a ver sobre a dosagem do concreto. Então, nessa aula hoje, nós vamos entender o que é dosagem, como os materiais, né, influenciam no concreto e vamos aprender a dosagem pelo método ABCP. Então, para começar, o que é dosagem? Dosagem é o proporcionamento adequado e mais econômico dos materiais, né? No caso, dos materiais que são empregados no concreto. Cimento, água, areia, britas e aditivos em alguns casos. Então, a dosagem é o cálculo, né, da proporção de cada material que nós vamos utilizar no concreto. Então, eu costumo falar que a dosagem do concreto é o mesmo que a receita de um bolo, né? Quando você vai fazer algum bolo, então para aí e pesquisa a receita de um bolo na internet. Geralmente, essa receita vai vir dividida por partes, não é mesmo? A primeira parte vai ter os ingredientes, né? Onde vai constar o nome dos ingredientes que você vai precisar para executar aquele bolo e também a quantidade de cada ingrediente que você vai empregar, né, na receita. E aí vai ter depois o método de preparo, o modo de preparo, que vai ser o passo a passo que você vai seguir, né, na hora de misturar aqueles ingredientes para você ter o bolo, que o seu resultado aí vai ser o bolo. No concreto é a mesma coisa. Nós temos os ingredientes, né, que eu já citei, então a gente precisa de saber, de calcular a dosagem para saber a quantidade exata de cada ingrediente que nós vamos precisar empregar naquele concreto. Nós precisamos também ter uma metodologia de mistura, então um passo a passo para eu saber como que eu vou empregar esses ingredientes na mistura, quanto tempo que eu tenho que bater o bolo, né? Então quanto tempo que eu tenho que rodar esse concreto até esse concreto ele tá pronto para uso. Qual o material que eu misturo primeiro? Primeiro eu coloco a água, a brita, o cimento, né? Então a dosagem do concreto, ela é acompanhada também do passo a passo da execução. Então, é como mesmo a receita de bolo. Em relação aos materiais empregados no concreto, a gente já viu isso em outra aula, né? E vocês viram, então, que o aglomerante utilizado no concreto é o cimento, né? Os agregados, areia e brita, né? Aditivo em alguns casos e tem a tão famosa água, né? Que sem ela não é possível a gente executar um concreto. Então, vocês viram já que o cimento mais a água forma a pasta, cimento, água mais o agregado miúdo, né? Forma a argamassa, que no caso é a areia, e o concreto é a mistura da argamassa com o agregado graúdo, que no caso geralmente é a brita, né? E em alguns casos, ainda a adição de um aditivo, né, nesse concreto. Aí vai depender, a gente não vai entrar nesse assunto agora, a gente vai ver em uma aula posteriormente, né, mais sobre os aditivos. Eu já comentei com vocês que tem vários tipos para vários objetivos, então vai depender do objetivo que você quer para esse concreto que você está executando. Quais os requisitos para a dosagem do concreto? Trabalhabilidade, resistência físico-mecânica, né? Permeabilidade ou porosidade, condição de exposição e custo. Então, a gente tem que analisar todos esses critérios na hora da dosagem, né? Eu quero um concreto mais trabalhável, menos trabalhável, qual a resistência do concreto que eu preciso, né? Permeabilidade, esse concreto ele tem que ser mais permeável ou menos permeável, né? Eu quero ele mais poroso, com mais vazios ou não, eu quero diminuir essa porosidade. Esse concreto vai estar exposto a que tipo de ambiente? E o custo desse concreto? Eu preciso de um concreto mais barato? O custo não é um fator limitador? Essas questões elas têm que ser analisadas para a gente dosar o concreto de acordo com a realidade, né, que a gente está precisando, que a gente vai empregar esse concreto. Agora, de que forma os materiais que são empregados no concreto influenciam o concreto? A gente já conversou um pouquinho sobre isso em outra aula, mas eu vou citar alguns pontos aqui, né? Cimento, por exemplo. Gente, o maior consumo de cimento
melhora a plasticidade do concreto, então aumenta a plasticidade do concreto, aumenta a coesão do concreto, diminui a segregação e exudação, só que também aumenta o calor de hidratação, ou seja, um concreto com mais cimento, ele libera, né, mais calor, porque a gente sabe que a reação de hidratação do cimento, o cimento quando entra em contato com a água, ocorre ali uma reação química exotérmica, que libera calor. Então, quanto mais cimento, mais essa mistura, né, essa pasta vai liberar calor, tá? E maior variação volumétrica. E o agregado miúdo? Qual a influência desse agregado, né, no concreto, desse material? Quando você aumenta o teor de agregado miúdo, você também aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de cimento e aumenta a plasticidade. Ah, mas aí eu não quero aumentar o consumo de água, então você tem que diminuir o teor de agregado miúdo. Só que isso a gente não pode analisar separadamente. E o agregado graúdo? Como esse material influencia no concreto? O agregado graúdo, quanto mais arredondado e liso, maior a plasticidade e menor a aderência. Já o agregado graúdo lamelar, que é mais comprido, né, mais em forma de lâmina, mais achatado e mais comprido, ele aumenta o consumo de cimento, de areia, de água e traz, né, acarreta menor resistência ao concreto. Os melhores agregados para serem utilizados no concreto são os agregados cúbicos e rugosos. Por quê? Gente, os agregados mais arredondados, né, arredondado e liso, com a superfície lisa, ajuda o concreto a ser mais plástico, né, e diminuir a aderência. Por quê? Pensa bem, um agregado liso, a pasta de cimento, né, a mistura de água e cimento, a pasta, ela não tem problema de passar por cima desse agregado. Então, a mistura ela fica bem plástica. Já o agregado maior, veja bem, tipo lâminas, né, eles diminuem a resistência do concreto e aumenta o consumo de cimento e deixa a mistura, né, geralmente mais com menor plasticidade, influencia na trabalhabilidade, né, compromete a trabalhabilidade desse concreto. E por que os melhores agregados são cúbicos e rugosos? Porque os agregados cúbicos e rugosos tem aí uma questão que eles demandam também, podem demandar um pouco mais de água e consumo de cimento também. Só que esses agregados, a pasta de cimento adere a eles, né? Então, o concreto ele tende a ser mais resistente. Melhora a resistência do concreto, porque a pasta de cimento adere. Pensa bem, se você pega uma bolinha lisa e joga uma massa sobre ela, aquela massa ali não adere muito bem naquela bolinha, né? Uma massa de bolo, igual a gente estava falando. Aqui, você joga a massa que ela escorre, né? Já se a bolinha for toda cheia de furinho, rugosa, né? O que acontece? Quando você joga a massa, igual eu falei, vamos imaginar uma massa de bolo. Você joga uma massa de bolo aqui em cima, dentro desses furinhos vai depositar um pouco de massa. Então, a tendência dessa massa, ela aderir mais a essa bolinha rugosa. A mesma coisa acontece com o concreto. Quando o agregado graúdo ele é cúbico e rugoso, ele adere melhor à pasta de cimento. Então, isso melhora a resistência do concreto. Qual o método de dosagem que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o método ABCP. Esse método ele é adaptado do método ACI, já adaptado para concretos brasileiros, né? E ele é utilizado para concretos de consistência plástica e fluida. Como funciona esse método, esse ABCP? Ele fornece uma primeira aproximação da quantidade dos materiais. Então, a gente calcula, aí depois tem que realizar o correto, né? É realizar uma mistura experimental e depois fazer os ajustes. Então, vamos começar a entender melhor, né, o passo a passo desse método. Primeiro,
O primeiro passo desse método está ligado às características dos materiais. Então, cimento, agregados, né, o que vai formar o concreto. Então, a gente precisa primeiro das características desses materiais. Então, a primeira coisa nesse método é caracterização dos materiais. Por exemplo, o cimento, né? A gente precisa saber o tipo de cimento, a massa específica do cimento e a resistência desse cimento aos 28 dias. Os agregados, nós precisamos da análise granulométrica desses agregados, o módulo de finura do agregado miúdo, a dimensão máxima do agregado graúdo, que no caso é a brita, né? E miúdo, geralmente é a areia, a massa específica do agregado graúdo e do agregado miúdo e a massa unitária compactada também dos dois agregados. E o concreto? O concreto, nós precisamos da consistência desejada no estado fresco. Aí, ó, volta aí no que a gente já estudou. Quando eu falo em consistência do concreto no estado fresco, o que tem que vir na mente aí de vocês? Qual o ensaio que a gente utiliza? O flow table, né? Que vocês aprenderam já como que executa esse ensaio. Então, nós precisamos dessa consistência do concreto. Geralmente, né, realizada pelo flow table, nas obras e no Brasil é o mais comum. Só que aí vai depender também do tipo de concreto. As condições de exposição, né? A que lugar esse concreto vai estar exposto, onde esse concreto vai ser executado. A resistência de dosagem do concreto, então também precisamos saber. E aí a gente consegue, a gente usa também essa fórmula aqui, o FC28, né? Que é igual a FCK mais 1,65 vezes o desvio padrão. Então, é a resistência do concreto aos 28 dias, que é igual ao FCK do concreto, vocês também aprenderam o que é FCK do concreto na semana passada, né? Mais 1,75 vezes SD. SD é o desvio padrão. Por que dessa fórmula, gente? Isso aqui é porque a gente não pode dosar um concreto na resistência já que a gente quer. A gente tem que dosar como se o concreto a gente considerasse ele um pouco a mais, né? Porque a gente tem que considerar esse desvio padrão aí. Então, vocês vão ver, posteriormente, a gente vai fazer um exercício que nessa fórmula, a gente, de acordo com essa fórmula, nós vamos ver que se eu quero um concreto, por exemplo, de 25 MPa aos 28 dias, eu vou dosar ele de 29, 30 MPa, eu não sei, né? Eu tenho que jogar na fórmula para saber. Vai depender também do meu desvio padrão. Mas como que a gente define esse desvio padrão, né? Então, esse desvio padrão, ele é de acordo com a norma, ele é normatizado, que é a NBR 12.655. Então, tem 3 condições, né, desse desvio padrão, e aí ele varia de 4 a 7, então tem o desvio padrão de 4 MPa, né, para aplicável às classes C10 até C80, a condição B, que é o desvio padrão de 5,5 MPa, que é aplicado para as classes C10 até C25, e as condições, e a condição C, que o desvio padrão é de 7 MPa, que é aplicável somente para os concretos, de classe C10 e C15. Isso aí, gente, no nosso exercício, geralmente já vão vir, né, ou a condição ou já especificado o desvio padrão. No caso de vocês, quando vocês forem executar, vocês têm que analisar a condição aqui, né, em que condição descrita aqui que o concreto seu se encaixa. O desvio padrão, ele também pode ser calculado, que é com essa fórmula aqui, também na NBR, de acordo com a NBR. Nós vamos ver isso, né, em alguns exercícios, tá? Então, continuando, né, então, como eu falei, o método ABCP, primeiro, começa com a caracterização dos materiais, a gente precisa dessa caracterização, né? Lembrando que o que eu falei dos agregados, a gente não pode pensar num agregado somente, né? A forma da gente escolher os agregados, as propriedades desejáveis, né, dos agregados, vai depender até da associação, né, desse agregado, quais agregados que a gente está utilizando, então isso aí tem que ser bem analisado. O segundo passo é a fixação da relação água-cimento, que vocês também já viram em outra aula, que é o emprego da água no concreto é um fator assim, crucial, né, na resistência
e durabilidade desse concreto. Então, quais os critérios, né, que a gente tem que definir, que a gente precisa para a definição dessa relação de água-cimento? Durabilidade, a relação água-cimento e o tipo de cimento que a gente vai utilizar no concreto, a resistência mecânica desse concreto e a escolha, né, do fator água-cimento. Esse AC, né, a barra C é relação água-cimento, fator água-cimento. No método ABCP, essa escolha, né, da relação água-cimento é em função da curva de Abrams, do cimento, que a gente também vai ver esse gráfico aqui. Então, a fixação água-cimento, né, do concreto de acordo com esse gráfico aqui. Essa é a famosa curva de Abrams. Então, como que a gente faz? Por exemplo, aqui, ó, no eixo Y, né? Aqui, ó, na vertical, eu tenho a resistência à compressão do concreto requerida aos 28 dias em MPa. E aqui, ó, no meu eixo Y, na horizontal, eu tenho a relação água-cimento, né? Agora, aqui, bem aqui, ó, esses traços aqui, ó, no meio aqui do gráfico, é a resistência normal do cimento aos 28 dias. Então, vamos lá. Por exemplo, eu estou usando, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, ó, eu estou com um concreto aqui de mais ou menos 25 MPa, né? Não se preocupem, viu? Que vocês vão ter essa curva de Abrams aqui, vocês vão ter no material lá na sala de aula. Então, vai estar melhor para visualizar, vocês podem imprimir, podem dar zoom no PDF, tá? Às vezes aqui não fica tão boa a visualização, mas o material de vocês vai estar melhor para visualizar. Então, aqui, né, eu tenho um concreto de 25 MPa, então eu venho aqui, ó, a resistência do concreto, 25 MPa. E aqui, ó, eu vou traçar uma reta até chegar na curva aqui, né, na reta, na verdade, do meu cimento. Por exemplo, o cimento que eu estou usando é de 32 MPa aos 28 dias. Como que eu sei a resistência de cimento? Vou até falar com vocês, isso aí, a resistência tem até no saco do cimento, né? Então, aqui, ó, eu estou usando um cimento de 32 MPa, então é essa terceira linha aqui, ó, né? E o concreto que eu quero é de 25, então eu venho aqui, quando chega na linha de 32 MPa, que é o meu cimento, eu desço. Então, ó, tá mais ou menos aqui em 0,58. Então, a minha relação água-cimento já está fixada, 0,58. Viu? Muito tranquilo essa parte, nós vamos ver também como fazer isso nos exercícios. Então, como eu falei, né? Como que eu sei em relação à utilização de cimento, né? Gente, a utilização da curva de Abrams para a resistência de cimento, a gente vai utilizar quando a resistência de cimento já é conhecida, né? Então, se a gente não tem essa resistência, se for desconhecida, a gente vai usar, né, a resistência mínima de norma, que é a que vem impressa no saco de cimento. Então, muito tranquilo. O terceiro passo desse método ABCP é determinar o consumo dos materiais. Então, qual a quantidade de cada material que eu vou estar utilizando naquele concreto que eu vou empregar na minha mistura? Com a receitinha de bolo aí, né? Então, eu já tenho a relação água-cimento, agora eu tenho que saber a quantidade de cada material que eu vou empregar nesse concreto. Então, quantidade de água, de cimento e de agregados. A relação água-cimento eu já tenho, mas eu ainda não tenho a quantidade exata de água, de cimento e do agregado graúdo e miúdo. Então, a determinação aproximada do consumo de água, a gente vai utilizar essa tabela aí, que também está no material de vocês. Tudo que eu estou passando aqui está no material de vocês em PDF, tá? Lá na sala de aula. Então, se o abatimento do meu concreto é de 60 a 80 milímetros, lá no Slump, né? Lembrando, deu de 60 a 80. E o diâmetro máximo do meu agregado graúdo, da minha brita, né? É de 19 milímetros, então eu cruzo aqui, ó, 60, 80, né? Aqui, 19. Então, o consumo de água vai ser 200. Isso aí, gente, tá muito tranquilo. Então, o consumo de água, você vai considerar o abatimento e o diâmetro máximo do agregado graúdo. Porque aí você vai ter o consumo de água aproximado em litros por metros cúbicos.
professora, e quando eu estiver utilizando dois agregados graúdos, por exemplo, a brita 0 e brita 1? Aí lembrando, né, a gente tem 4 tipos de brita, a brita 0 é a menor, a brita 4 é a maior. Podem já pesquisar aí na internet, né, brita 0, brita 1, diferentes graduações de brita, que vocês vão ver essa diferença. Então, quando eu estiver utilizando dois tipos, né, de agregados graúdos, aí eu tenho que considerar, né, o critério do menor volume de vazios e proporcionar a brita de maneira a obter a maior massa unitária compactada. O que é isso? Eu tenho que ver qual a quantidade de brita 0 e brita 1, por exemplo, que eu estou utilizando, qual a quantidade para aquela massa ficar mais compacta, para a mistura ter mais compacidade. Lembra? Os vazios, o agregado menor preenche os vazios dos maiores, né? Então, a gente vai analisar essa proporção de acordo com essa tabela. Por exemplo, se eu estiver usando brita 0 e brita 1, eu vou usar 30% de brita 0 e 70% de brita 1. Aí aqui, para vocês entenderem melhor, aquilo que eu acabei de falar. Lembra lá do agregado mal graduado? Aqui, né? Só um tamanho de agregado. E o agregado e o concreto, né, bem graduado, agregados bem graduados, que aqui no caso são agregados de diferentes tamanhos. Tem um agregado maior e tem os agregados menores. Então, os vazios aqui que o agregado maior deixa, esses menores vêm e preenchem. Aí eu coloquei outra figura aqui para vocês, que aqui ainda ilustra melhor ainda. No caso do concreto, nós vamos ter, nesse caso aqui, dois tipos de agregado graúdo. Essa maior que é a brita 1, essa menor é a brita 0. E esses pontinhos aqui é a areia. Então, olha só como que a compacidade é bem mais aproveitada, né? Bem melhor. Então, aqui, né, nós temos a melhor compacidade. Então, utilizando teoricamente, brita 1, brita 0 e areia. Agora, e o consumo de agregado miúdo? Como que eu calculo? Também por fórmula, né? O volume de agregado miúdo é igual a 1 menos o consumo de cimento sobre a massa específica de cimento, mais o consumo de brita sobre a massa específica de brita, mais o consumo de água sobre a massa específica de água. Então, o consumo, né, de agregado miúdo é igual à massa específica desse agregado miúdo vezes o volume desse agregado miúdo, que é o que você vai calcular aqui, ó, que vamos calcular, né, aqui, tá? Então, é bem tranquilo. A gente calcula, então, o consumo de agregado miúdo relacionado ao consumo dos materiais sobre a massa específica, né, a relação desse consumo e da massa específica desses materiais, e depois o volume desse agregado vezes a massa específica desse agregado. Aí nós vamos ter o consumo dele. E, por fim, a apresentação do traço desse concreto, né? Como que a gente faz, então, no método ABCP, a apresentação do traço do concreto? Lembrando, né, que vocês já viram que o concreto, o traço do concreto é apresentado sempre nessa relação: cimento, 2 pontos areia, 2 pontos brita, 2 pontos água, cimento, né? O fator água, cimento. Então, se eu tenho um concreto de 1 para 2 para 3 para 0,40, então é 1 de cimento para 2 de areia para 3 de brita e 0,4 de relação água-cimento. Então, como que eu vou expressar, né? Depois que eu tiver o consumo de cada material, o consumo de cimento, o consumo o consumo de agregado miúdo, o consumo de agregado graúdo, que é o CB aqui, o consumo de água, eu vou dividir todos esses consumos pelo consumo de cimento, porque a gente sabe que o traço do concreto, ele é apresentado em relação ao consumo de cimento. Então, é como se o consumo de cimento que vai mandar aqui, né? Então, eu vou pegar todo o consumo de todo material e dividir pelo consumo de cimento. Por isso que o consumo de cimento, né? O cimento, quando for apresentar o traço, ele sempre vai ser 1. Porque eu vou dividir
todo o consumo de todos os materiais pelo consumo de cimento. Então, o consumo de cimento sempre vai ser, o cimento no traço sempre vai ser 1, ok? Então, a gente vai conseguir, né, depois de fazer todos esses cálculos, apresentar no traço, o traço do concreto, nesse traço convencional padrão mesmo, né? Cimento, areia para brita para relação água-cimento. E depois disso, né, gente, tem alguns cuidados e correções. Como eu falei, a gente faz essa dosagem e aí depois faz uma mistura experimental. E aí depois a gente tem que ver, né, analisar a mistura e ver o que a gente pode corrigir ali. No caso de falta de argamassa, a gente tem que acrescentar areia e manter constante a relação água-cimento. No caso de excesso de argamassa, nós temos que acrescentar brita, mantendo também a relação água-cimento. Já agregados com alta absorção de água, nós temos que acrescentar, né, o consumo de água. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tanto na sala virtual quanto no nosso grupo. Até mais, pessoal. Bons estudos!